concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre soma dos termos, condição de existência de uma progressão aritmética, galera. Dando continuidade ao estudo de progressão aritmética. Então, você que não assistiu a primeira aulinha nossa sobre progressão aritmética, onde nós conceituamos, determinamos o que era razão, o que é um termo geral, então nós estamos dando continuidade. Agora seria como se fosse a parte 2, mas a gente vai falar nessa parte 2 sobre soma dos termos de uma progressão aritmética, beleza? Vem comigo aí. Então, olha só. Na aula de hoje, o que nós preparamos? Vamos falar sobre a propriedade fundamental da progressão aritmética, vamos abordar a soma dos termos, né? E na sequência, como é de praxe, nós vamos resolver aí alguns exercícios que já foram cobrados nas mais variadas bancas, beleza? Então vamos começar aí falando sobre a propriedade fundamental. Então, só recordando, nós falamos que progressão aritmética é uma sequência de números, é uma sequência numérica, que pode ser definida de duas formas. Eu posso definir, uma sequência de números na qual, a partir do segundo, né, subtraído do seu anterior, a partir do segundo termo, se eu pegar qualquer termo e subtrair do seu anterior, o valor que eu encontro é sempre uma constante. Ou seja, se eu pegar o segundo menos o primeiro, vai me dar um valor. Se eu pegar o terceiro menos o segundo, vai me dar o mesmo valor. Se eu pegar o décimo menos o nono, vai me dar o mesmo valor. Se eu pegar o centésimo menos o 99º, vai me dar o mesmo valor. Qualquer termo que eu pegar e subtrair do que vem antes dele, do seu antecedente, a resposta é a mesma, ok? Essa constante ela é chamada de razão da PA. Eu poderia definir a progressão aritmética também como sendo uma sequência de números onde cada termo é igual ao anterior somado a uma constante, somado a um valor único. Beleza? Que é a razão. Então, são duas formas de conceituar a progressão aritmética. Beleza. Com base nesse conceito, nós podemos estabelecer a seguinte propriedade aqui. Eu tenho três números x, y e z, de forma genérica. E eu estou afirmando que eles estão em progressão aritmética. Galera, se isso é uma realidade, se isso de fato é verdadeiro, então o termo intermediário, que no caso aqui é o y, ele vai ser igual à média aritmética entre o seu antecedente e o seu consequente. Ou seja, o que vem antes e o que vem depois dele. Sempre assim, qualquer termo é igual à média aritmética entre o que vem antes e depois dele na sequência. Conclusão, y é igual a x mais z dividido por 2. É a média aritmética, beleza? Professor, se eu tenho o número 3, aí eu não sei quem vem aqui. E o próximo é, por exemplo, o número 9. Qual é o número que vai estar aqui no meio? Média aritmética. Quanto que é 3 mais 9? 12. 12 dividido por 2, 6. Então, quem vai estar aqui no meio é o número 6. Beleza? É isso que quer dizer a propriedade. Qualquer termo é igual à média aritmética do anterior com o posterior. Beleza? Tranquilo. Então, sabendo quem vem antes, quem vem depois, eu consigo encontrar quem está entre eles através dessa propriedade. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui? As medidas dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x, x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética, nesta ordem. O perímetro do triângulo vale
que é perímetro? É a soma dos lados. Só que para dar a resposta da soma dos lados, eu preciso saber quanto que cada lado mede. E para descobrir o valor de cada lado, eu preciso saber o valor de x. Então, eu vou em busca desse x. O que eu tenho? A propriedade é essa. Qualquer valor é igual à média aritmética do anterior e do posterior. Então, olha só a sequência que eu tenho aqui. Partindo nessa lógica, eu vou ter o seguinte, que o termo intermediário, que seria o meu y, 2x, ele vai ser igual ao anterior, que é x mais 1, somado com o posterior, que é x ao quadrado menos 5, dividido por 2. A média aritmética desses valores. Daqui para frente, galera, é só desenvolver a parte da álgebra. Como a proposta é encontrar o valor de x, vamos obedecer aquela regra padrão para encontrarmos o valor de x. O 2 está dividindo aqui, ele vem para o lado de cá, ele vem multiplicando. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Igual a 1 mais 5, menos 5 vai dar menos 4. Então, eu vou dar tx menos 4 mais x ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar tudo de um único lado. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x menos 4. Eu vou passar esse 4 para o outro lado. Então, ele vai menos 4x. Isso vai ser igual a 0. Beleza. Agora, eu tenho que fazer essa operação aqui. Então, eu vou ter x ao quadrado mais x com menos 4x, sinais diferentes, galera. O que eu faço? Subtrai e conservo o sinal do maior. Então, x menos 4x vai dar menos 3x. Menos 4 igual a 0. Galera, isso aqui é uma equação do segundo grau. Professor, como que eu faço agora? A equação do segundo grau, ou você resolve da forma tradicional, que é usando lá a fórmula de Bhaskara, tal, acha o delta, ou você usa o recurso, né, aquela regra da soma e produto. Você pode usar ali e encontrar o valor de x também. Beleza, professor. Então, daqui para frente, fica a seu critério. Nós já tivemos a oportunidade de ter essa aula da equação do segundo grau. Qualquer dúvida, busca lá nessa aulinha como que faz esse procedimento. Então, para resolvermos isso aqui, eu vou fazer por soma e produto. Como é por soma e produto? Eu tenho que encontrar dois valores, x1 e x2, cujo produto seja igual ao coeficiente c. O meu coeficiente c vale menos 4. E cuja soma seja igual ao oposto de b. O oposto de b, o b é menos 3. O oposto de menos 3 é mais 3. Então, dois números que multiplicados têm que dar menos 4 e cuja soma tem que dar mais 3. Qual que é a resposta? Vai ser o menos 1 e o 4. Se você pegar 4 vezes menos 1, dá exatamente menos 4. 4 menos 1 dá mais 3, exatamente o oposto aqui. Então, satisfaz a equação. Então, a resposta é menos 1 e 4, beleza? Professor, eu tenho dificuldade em fazer por soma e produto. Tranquilo, galera. Pode fazer da forma tradicional. Acha o valor de delta, depois vai para a fórmula de Bhaskara e encontra x1 e x2. Como você achar melhor. A forma é livre, beleza? Bom, mas agora que eu encontrei x1 e x2, eu tenho que verificar se o x1 e o x2, ambos satisfazem. Ele falou que esses valores estão em progressão e disse que são lados de um triângulo. Galera, o lado, para existir, ele tem que ter uma medida. Então, se eu considerar que x vale menos 1, olha só o que acontece nessa situação aqui, ó. Menos 1 mais 1 é 0. Se é 0, não existe a medida. E se não existe a medida, não existe o lado. E se não existe o lado, não existe o triângulo. Então, o menos 1 não pode ser considerado como resposta válida. Então,
ele vai ser cancelado. Qual é a resposta válida aqui? A resposta válida é x igual a 4. Mas veja bem, a pergunta não é o valor de x. A pergunta é o valor do perímetro do triângulo. E perímetro é a soma dos lados. Portanto, eu tenho que descobrir os 3 lados. Primeiro lado, x mais 1. Como x vale 4, 4 mais 1 dá 5. Ok? Então, está aqui, ó. Primeiro lado, 5. Segundo lado, 2x. 2x. 2x é 2 vezes x, que o x vale 4. 2 vezes 4, 8. Beleza? Próximo, x ao quadrado menos 5. X ao quadrado menos 5. Quanto que vale o x, galera? 4. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 ao quadrado. Quanto que dá 4 ao quadrado? 16. 4 vezes 4, 16. Menos 5. 16 tira 5, 11. Pronto, está aqui, ó, 5, 8 e 11. Um lado mede 5, outro lado mede 8, outro lado mede 11. Aí a pergunta é a seguinte: qual é o valor do perímetro? Ou seja, qual é a soma de todos os lados? Então, somando aqui, ó, 5 mais 8, 13. 13 mais 11, 24. Portanto, a resposta, de acordo com as alternativas, vai ser letra D, 24. Tranquilo? Belezinha, gente? Olha só. Qual foi a habilidade exigida para resolver esse exercício? Conhecer a propriedade fundamental da progressão aritmética. Qualquer termo é igual à média aritmética do antecedente e do consequente desse número, ou seja, do que vem antes e do que vem depois, ok? Do anterior e do posterior, beleza? Pega-se, soma, divide por 2, isso é média aritmética, tranquilo? Então foi o que eu usei aqui. Como eu não conhecia os valores, eu simplesmente usei dessa propriedade. Professor, mas é só essa propriedade ou teria outra forma de nós associarmos um termo com os demais? Veja bem, essa não é a única forma. Partindo assim dessa mesma ideia, eu posso usar a propriedade ou a definição da condição de existência de uma PA para resolver situações semelhantes a essa que eu acabei de fazer. O que é a condição de existência de uma PA? O próprio nome já diz, condição de existência. A condição de existência é um conjunto de regras que, se não for obedecida, se não for respeitada, não vai poder ser admitido como sendo uma progressão aritmética. Se é uma progressão aritmética, então esse conceito que nós vamos dar é válido. Ou seja, a diferença entre um termo e o seu anterior é sempre a mesma. Por isso que ele diz lá no primeiro conceito, progressão aritmética é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo, subtraído do anterior, vai dar sempre como resultado uma constante, um valor igual. Qualquer termo subtraído do seu anterior é sempre uma constante, ou seja, vai ser sempre o mesmo valor. Bom, respeitado isso, eu estou respeitando a condição de existência, beleza? Então é o que nós vamos aplicar aqui, ó. Se eu pegar o segundo termo e subtrair do primeiro, essa resposta tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Professor, poderia ser igual ao 10º menos o 9º? Poderia. Poderia ser igual ao 15º menos o 14º? Sim, galera. Qualquer termo subtraído do anterior vai dar como resultado qualquer outro termo também subtraído do seu antecessor. Ok? Beleza? Eu estou trabalhando com 1, 2 e 3, considerando que eu conheça só 3 termos. Beleza? Bom, então vamos para um exemplo de aplicação disso. A sequência 1 menos 3x, x menos 2, 2x mais 1 é uma PA.
Determine o valor de x. Bom, nesse caso eu não quero conhecer os termos dessa sequência. Eu quero saber só o valor da variável x aqui presente nessa sequência. Beleza. Como que eu vou fazer? Aplicando a condição de existência. O primeiro termo da sequência, representado por A1, o segundo termo representado por A2 e o terceiro termo representado por A3. Lembrando sempre que A1, A2, A3, A4 é uma forma simbólica de nós representarmos a posição que um determinado termo ocupa. Sendo assim, se eu digo, por exemplo, A20, eu estou fazendo referência ao termo que se encontra na 20ª posição. Se eu digo A45, eu estou fazendo referência ao termo que se encontra na posição 45. Tranquilo? Então, essa é uma forma simbólica de nós representarmos a posição de um número. Beleza. De acordo com a condição de existência, qualquer termo subtraído do anterior dá sempre a mesma resposta. Então, se eu pegar o segundo menos o primeiro, o segundo menos o primeiro, vai me dar a mesma resposta que eu pegar o terceiro menos o segundo. Olha só, representei a condição de existência. Agora, o que eu vou fazer? Substituir. Quem é o segundo termo? X menos 2. Então, eu tenho aqui, x menos 2 menos, olha só que esse menos é o menos da condição de existência, menos o primeiro. Quem é o primeiro? 1 menos 3x. Olha só, 1 menos 3x. Aí você pergunta, professor, por que o senhor colocou entre parênteses? Veja bem, gente, a colocação entre parênteses, ela se faz necessária e obrigatória. Por quê, professor? Porque antes do parênteses eu tenho um sinal de menos. E toda vez que uma sentença vier precedida, antecedida do sinal negativo, eu sou obrigado a representar entre parênteses, porque esse sinal negativo vai alterar todo o sinal que estiver dentro desse parênteses. O que é positivo passa a ser negativo, o que é negativo passa a ser positivo. Então, é obrigatório isso. Igual ao terceiro, que no caso aqui é 2x mais 1, 2x mais 1, menos o segundo. Quem é o segundo? X menos 2. Mais uma vez, entre parênteses. Por que entre parênteses? Porque é um sinal de menos que antecede. Beleza, agora eu vou fazer o jogo de sinal para eliminar o parênteses. Então, eu vou ter aqui, x menos 2, menos com mais 1, menos 1, menos com menos 3, mais 3x. Isso é igual a 2x mais 1. Agora, fazendo o jogo de sinal para eliminar o parênteses aqui. Menos com mais vai dar menos x, menos com menos dá mais 2. Beleza? Eliminei o parênteses. Daqui para frente, galera, aquela regrinha básica. Como eu quero encontrar o valor de x, eu tenho que isolar o x. O que é isolar? É deixar o x, ou a variável, de um lado da igualdade e todos os demais termos que não têm a variável x, eu deixo do outro lado da igualdade. Lembrando também que, se você tiver que trocar de um lado para o outro, o que você tem que fazer? Trocar o sinal. Beleza? Tá positivo, vai negativo, tá negativo, vai positivo. Então, vai ficar bem assim, Eu tenho aqui, x mais 3x. Então, eu tenho 4x. Tranquilo? 1x mais 3x, 4x. O que eu vou fazer aqui, Esse 2, eu vou trazer ele para o lado de cá. É 2x, vem para cá, menos 2x. Aqui, menos x, vem para o lado de cá, mais x. Tranquilo? Eu transferi o 2 e o x para o lado esquerdo. Agora, não tem mais nenhum x, eu coloco o sinal de igualdade. Quem já está do lado de lá? Do lado de lá da igualdade, eu já tenho o número 1 e tenho o número 2. Como ambos são positivos, eu posso somar. 1 mais 2, 3. Está aqui, 3.
Agora, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó, menos 2, menos 1. Esses dois, eu vou passar ele para o outro lado. Então, menos 2 vai para lá, mais 2. O menos 1 vai para lá, mais 1. Tranquilo? Beleza. Aqui, eu tenho 4x mais x menos 2x. Então, soma comigo, ó. 4 mais 1, 5. 5 tira 2, 3. Então, 4 mais x, 5x. 5x menos 2x vai me dar 3x. Então, daqui vai vir assim, ó. 3x igual... Do lado de lá, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Beleza, 6. O 3 está multiplicando, passo ele dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 6 dividido por 3, portanto, x igual a 2. Está aqui, fechou, encontrei o valor de x. Tranquilinho, gente? Observem que uma simples aplicação da condição de existência. O que eu chamo a atenção de vocês é que você precisa tomar cuidado com o sinal, porque é um termo menos o anterior. E quando eu faço menos o anterior, eu sou obrigado a representá-lo entre parênteses e tomar o cuidado que, para eliminar esse parênteses, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Ok? E isso vai trocar todo o sinal dos elementos que estiverem dentro desse parênteses. Respeitado isso, isola-se a variável de um lado, o que não tem a variável para o outro, trocou de lado, troca o sinal, está multiplicando, passa dividindo, pronto, resolveu, dividiu, encontrou o valor de x, acabou. Ok? Belezinha? Então está aqui, condição de existência de uma progressão. Professor, aquele exemplo anterior eu poderia ter feito assim também? Poderia, gente. Eu tenho uma sequência, a condição de existência é a mesma, tá? Você pode aplicar a propriedade ou a condição de existência quando tem 3 termos sequenciais. Bom, olha só um exemplo aqui. Eu tenho a seguinte situação, ó. Ao financiar uma casa, no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira. Para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual. E o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$ 50,00 a mais que o valor pago mensalmente no ano anterior. Isso quer dizer o quê? Que a prestação aumenta anualmente R$ 50,00. Se eu paguei R$ 100,00 esse ano, no ano que vem eu vou pagar 150, no outro eu vou pagar 200, no outro eu vou pagar 250. Então, ela vai aumentando de 50 em 50 reais. E todas as prestações do ano são iguais. Beleza. Considerando que o valor da prestação no primeiro ano é de 150, qual o valor da prestação em reais no último ano? Então, a pergunta é, no último ano, qual vai ser o valor da prestação? Observe que ele não quer saber quanto que ele vai ter pago até lá. Ele quer saber só o valor da prestação. Então, eu penso assim, no primeiro ano é 150, de um ano para o outro, o que acontece? Aumenta R$ 50,00. Então, 150, no próximo ano vai ser 200, depois no próximo vai ser 250 e assim sucessivamente por 20 vezes. Aqui é por ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e ele quer saber qual vai ser o valor no 20º ano. Veja bem, gente, é um exercício relativamente simples. Lembram do conceito? Eu disse para vocês na aula de PA que nós podemos escrever qualquer termo da progressão em função do primeiro e da razão. Lembram disso? Como assim, professor? Não estou lembrado. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Quem é o 10º termo de uma progressão? O 10º termo de uma progressão é igual ao primeiro termo mais 9 vezes a razão. Lembram disso? Sempre o número que multiplica a razão é uma unidade a menos do termo que eu quero encontrar.
Quem vai ser o 15º termo de uma progressão? Vai ser o primeiro mais 14 vezes a razão. Tranquilo? Ah, professor, quem vai ser o 30º termo de uma progressão? O 30º termo vai ser o primeiro mais 29 vezes a razão. Sempre assim. O termo que você quer encontrar é igual ao primeiro mais uma unidade a menos da posição indicada vezes a razão. Tranquilo? Ah, qual é o termo A143? Qual é o termo que está nessa posição? Vai ser o primeiro mais 142 vezes a razão. Beleza? Lembraram disso? Bom, por que eu estou recordando isso? Porque como ele quer saber o 20º termo, você tem duas opções aqui. Ou você faria isso no braço, já que você está indo de 50 em 50, até não seria difícil, né? É só você ir contando. 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600. E ir contando até dar 20. Poderia fazer assim. Ou, sabendo que qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro e da razão, então o 20º termo dessa sequência vai ser igual ao primeiro mais 19 vezes a razão. Certo? O 20º é o primeiro mais 19. Então, o 20º termo, que é o que eu quero descobrir aqui, vai ser igual ao primeiro, que é 150, mais 19 vezes a razão. Quanto que vale a razão? A razão é quanto vai aumentando aqui. Não está aumentando de 50 em 50? Então, a razão vale 50. Pronto. Então, eu vou ter aqui 150 mais 50 vezes 19, gente, 950. E aí eu somo 150 mais 950, eu vou ter aqui exatamente, ó, 1.100. Então, a resposta, letra E, 1.100. Pronto, está resolvido o exercício. Belezinha? Tranquilo? Beleza, professor. Bom, ó, isso é a primeira parte que eu queria fechar com vocês ainda de progressão aritmética, que é a parte da condição de existência. Agora vamos falar em soma dos termos de uma progressão aritmética. Veja bem, gente, ó, o que é somar os termos de uma progressão? Somar os termos da progressão é o seguinte: você pega o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, a quantidade de termos que você tiver. Então, se eu tenho uma progressão aritmética com 5 termos, e a pergunta é, qual a soma desses termos? É só você pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto. A resposta disso, o resultado disso, é a soma dos 5 termos. Ah, professor, então é muito simples, é só eu pegar um mais o outro mais o outro? Sim. Se for uma progressão de poucos termos, galera, beleza, você vai fazer isso com tranquilidade. Mas, se você estiver diante de uma progressão que tenha 1.000 termos, 2.000 termos, aí você, poxa vida, professor, como que eu vou somar 1.000 vezes? Até daria para você fazer no braço? Daria. Porém, você não vai ter esse tempo. Então, prezado concurseiro, qual que é a dica? Usar a equação da soma dos termos. Para que eu possa somar os termos de uma progressão, é necessário eu conhecer 3 elementos. 3 elementos. O primeiro termo dessa sequência, o último termo dessa sequência e quantos termos tem essa sequência. Então, a primeira coisa importante é você entender que é necessário conhecer esses 3 termos. O primeiro, o último e quantos termos tem a sua sequência. Conhecido esses 3 termos, nós vamos usar essa equação aqui. Somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade e dividir por 2. Beleza? Então, eu tenho aqui que Sn é a soma, o A1 é o primeiro, o AN é o último termo, ou termo geral, e o N é o número de termos. Lembrando que esse AN, ele é chamado como termo geral também. Como assim, professor? Veja bem,
você pode querer saber a soma dos termos de uma progressão do primeiro até o último. Aí, nesse caso, o seu AN seria o último. Ou você pode, por exemplo, querer saber a soma dos termos de uma progressão do primeiro até, digamos assim, o termo de posição 40. Aí, nesse caso, o seu termo geral é o termo que está na posição 40. Então, observem que a soma ela vai ser especificada. Eu quero de tanto a tanto. O início é o seu primeiro termo e o último valor de referência é o seu último termo, que é o AN, ou termo geral. Beleza? Bom, vamos ver na prática como que isso funciona. Um exemplo. A soma dos 20 primeiros números naturais pares a partir do número 10. Números naturais são todos os inteiros positivos. Pares que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. A partir do número 10, então eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui, ó. 10, 12, 14, 16, 18, 20, tranquilo? Pares a partir do 10. Ele quer saber a soma dos 20 primeiros. Veja bem, eu poderia fazer isso no braço. Colocar todos os 20 primeiros números pares a partir do 10. Até que não seria difícil, porque é só 20, dá para fazer até com tranquilidade. Só continuar aqui, né? 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, até dar 20 termos. Depois soma todos eles, essa é a resposta. Bom, mas e se aqui fosse a soma dos 200, a soma dos 2000? Já iria dar muito mais trabalho. Então, qual é a forma de trabalharmos aqui? É o seguinte, o primeiro termo é o 10, a razão vale 2. Por que que vale 2, professor? Porque são números pares, vai de 2 em 2. Beleza. Então, eu vou descobrir quem é o 20º termo dessa progressão. Por que que eu vou descobrir quem é o 20º? Porque para descobrir a soma, eu tenho que saber o primeiro, o último e a quantidade. O primeiro eu sei, é 10. A quantidade eu sei, são 20. Agora, eu só preciso saber quem é o último, quem é o 20º. Vamos lá? Lembram? O 20º termo é igual ao primeiro mais 19 vezes a razão. Tranquilo? Então, eu vou ter aqui que o 20º termo é igual ao primeiro, que é 10, mais 19 vezes 2. 19 vezes 2, 38. 38 mais 10, 48. Então, o 20º termo é o termo 48. Beleza. Encontrei o 20º termo. Agora, para descobrir a soma dos termos, vamos lá. Quem é a soma? É o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Beleza? A1 mais a n vezes n dividido por 2. Então, eu tenho aqui que a soma vai ser igual ao primeiro, que é 10, mais o último, que é 48, vezes 20, dividido por 2. Vamos lá? Ó, Sn, que é a soma, vai ser igual a 10 mais 48, 58, vezes 20, dividido por 2. Aí você tem a opção, ou multiplica e divide por 2, ou você pode já dividir por 2 aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 10. E aí, 10 vezes 58, Sn igual a 580. Conclusão, qual a soma dos 20 primeiros termos? 580. Beleza? É óbvio, claro que a gente demorou um pouquinho mais de tempo, porque eu estou explicando para vocês o passo a passo como resolve. Mas a partir do momento que você entender isso, saber que a soma é determinada pela soma do primeiro com o último, multiplicado pela quantidade dividido por 2, você rapidamente faz isso aqui, porque são valores relativamente baixos. Beleza? Tranquilo? Então, fica aí a dica para você resolver, tá? Beleza, professor. Vamos lá, gente. Então, agora a gente já sabe a propriedade fundamental da progressão aritmética, a gente já sabe qual é a condição de existência de uma progressão aritmética e também já temos conhecimento de como que nós determinamos a soma dos termos de uma progressão aritmética.
Agora vamos na prática, gente. Como que é cobrado isso? Como que as bancas cobram esse tipo de conhecimento? Então vem comigo. Primeiro desafio nosso, Banca IBAD 2018. Galera, esse momento é um momento muito seu, tá? Muito seu. Professor, eu tenho dificuldade, eu tenho muita dúvida. Galera, a dúvida é o princípio da aprendizagem. Então eu queria pedir para você agora dar uma pausa no vídeo, olha bem para o exercício, leia, tenta compreendê-lo e tenta resolver sozinho. Depois, na sequência, você olha a resolução que nós vamos dar, ok? Beleza? Então, pausa no vídeo, manda bala, galera. Vamos lá? O que eu tenho aqui? Marque a alternativa que apresente a soma dos números compreendidos de 1 até 100, incluindo-os. Olha só o que ele falou. Eu tenho uma sequência numérica onde o primeiro número é 1. Ele falou a soma dos números compreendidos, né? Depois vem 2, 3, 4, reticências, até chegar no 100. Esse exercício não especificou, mas fica subentendido que é a soma dos números naturais, né? De 1 até 100, são os inteiros. Porque se eu não levar em consideração os naturais, eu teria infinitos valores aqui. Então, com certeza, é os números naturais. Beleza. Bom, gente, eu posso fazer isso no braço. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15. E assim eu vou somando até chegar no 100. Mas vai me dar muito trabalho. Muito trabalho. Então, qual que é a dica? Quem é o primeiro termo aqui dessa sequência? É o número 1. Quem é o último termo dessa sequência? É o número 100. Porque ele falou que vai de 1 a 100, considerando o 1 e o 100. Beleza. Quantos termos eu tenho? Gente, se eu começo no 1 e termino no 100, eu tenho 100 termos. Beleza. Se eu sei o primeiro, sei o último e sei quantos termos eu tenho, para descobrir a soma, basta eu pegar o primeiro, que é 1, mais o último, que é 100, multiplicar isso aqui pela quantidade, que é 100 também, e dividir tudo isso por 2. Olha só como que vai ficar. SN é igual a 1 mais 100, 101, vezes 100, dividido por 2. Bom, como eu disse, ou você multiplica depois divide por 2, ou já divide 100 por 2, é a metade, né? Vai dar 50. E o resultado multiplica. 50 vezes 101, eu tenho que SN vai ser igual 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. 5.050, resposta letra C. Pronto. Banca IBAD 2018 está aí, ó. O exercício que basta você só ter conhecimento de qual é a equação que determina a soma dos termos. Muito simplesinho. Beleza? Tranquilo, professor. De boa. Teve dúvida? Tive dúvida. Entendeu a resolução? Entendi. Tranquilo, gente. É isso aí. Tá? Olha só outro desafio aqui. Banca FAPEC 2018. Considere todos os números positivos de 3 algarismos que são múltiplos de 9. A soma desses números é. Então, mais uma vez, aqui eu tenho as alternativas. Pausa no vídeo, tenta fazer e depois acompanha a solução. Galera, esse exercício, a maior dificuldade que alguns têm é encontrar quem são os termos dessa sequência. Então, a dica é a seguinte. O que ele falou? Que é múltiplo de quem? Múltiplos de 9. Olha aqui, ó. Múltiplos de 9. Com quantos algarismos? 3 algarismos. Veja bem, o que eu preciso saber, primeiramente, é qual é essa sequência. Para descobrir a soma dos termos, eu preciso conhecer quem é o primeiro,
eu preciso conhecer quem é o último e eu preciso saber quantos termos eu possuo. Beleza? Guardem bem isso, dica LAC. Preciso saber o primeiro, preciso saber o último e preciso saber quantos termos eu tenho. Se eu conheço esses 3 elementos, é só substituir na equação. Beleza. O primeiro e o último é difícil de descobrir? Não. Por quê? Porque ele falou que é múltiplo de 9 e tem 3 algarismos. Para vocês entenderem o que seria 3 algarismos, por exemplo, 98 é um número que possui 2 algarismos. Então, para ter 3 algarismos, eu tenho que ter a partir do número 100. 100 já tem 3 algarismos, 1 e 2 zeros, ok? Como é número de 3 algarismos, qual seria o último número de 3 algarismos? O 999. Porque a partir de 999 já vem o 1000. E o 1000 já são 4 algarismos. Entendem isso? O que quer dizer 3 algarismos? Beleza. Bom, mas como o exercício fala que é múltiplo de 9, quem é múltiplo de 9 é porque é divisível por 9. Múltiplo de 9 são todos os números que fazem parte da tabuada do 9. Então, se eu tenho, por exemplo, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Então, o 9, o 18, o 27, o 36, eles são múltiplos de 9, porque fazem parte da tabuada do 9. Beleza? Consequentemente, todos eles podem ser divididos por 9. Então, você pode encarar assim, ou faz parte da tabuada do 9, ou é um número que dá para dividir por 9. De ambas as formas vai dar na mesma. Beleza? Bom, então eu preciso descobrir, a partir do 100, qual é o primeiro número que faz parte da tabuada do 9, e preciso descobrir a partir do 999, aliás, antes do 999, inclusive o 999, qual é o último que dá para dividir por 9, ou que faz parte da tabuada do 9, beleza? Bom, o 100 não dá para dividir por 9, então eu vou tentar 101, 102, 103, até encontrar um número divisível por 9. Se você tem conhecimento dos critérios de divisibilidade, fica muito fácil você fazer isso. Porque cada número tem um critério de divisibilidade. O que é critério de divisibilidade, professor? São as condições que estabelecem se um número é ou não divisível por um outro. Então, por exemplo, o número 2. Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Todo número par é divisível por 2. Um outro exemplo. Quando que um número é divisível por 5? O critério de divisibilidade por 5 diz assim, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Critério de divisibilidade. E por 9, professor, como que funciona? Por 9 é assim, se a soma das parcelas der um número divisível por 9, então aquele número é divisível por 9. Olha só, exemplo. 1 mais 3 mais, aliás, 135. Eu tenho aqui um número com 3 algarismos. Como que eu vou saber se esse número dá para dividir por 9 sem fazer a divisão? Assim, ó, somando 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 faz parte da tabuada do 9? Faz. Então, 135 dá para dividir por 9. Mais ou menos, professor. Um outro exemplo, ó. 2, 4, 3. Vamos lá? 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 dá para dividir por 9, então 243 dá para dividir por 9. Vamos ver um outro exemplo? 2, 7, 9. Vamos lá? Olha só.
2 mais 7, 9. 9 mais 9, 18. 18 faz parte da tabuada do 9? Faz. Então, 279 dá para dividir por 9. Beleza? Então, quando a soma dos algarismos der um número que faz parte da tabuada do 9, então o número é divisível por 9. Beleza? Tranquilo? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque se você sabe os critérios de divisibilidade, fica mais fácil de você descobrir quem é o primeiro e quem é o último. Então, 100, 1 mais 0 é 1. 101, 1 mais 0 mais 1 vai dar 2. A soma tem que dar 9. Então, o primeiro aqui vai ser o 108. Olha só. 1 mais 8, 9. 9 dá para dividir por 9. Então, o primeiro número aqui é o 108. Beleza. Aí vai de 9 em 9. Quem vai ser o último? O último vai ser o último algarismo aqui, o último número que dá para dividir por 9. Olha só, 999 dá para dividir por 9. Certo? 9 com 9, 18, com 9, 27. Então, o último número é o 999. Então, beleza. Eu já sei quem é o primeiro. 108. Eu já sei quem é o último. 999. Mas eu não sei quantos termos tem. Então, para descobrir a soma disso aqui, primeiro eu vou ter que saber quantos termos tem. E para descobrir a soma dos termos, eu vou ter que recorrer àquela fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é a minha razão, professor? Ele não está falando que é múltiplo de 9, então a minha razão vale 9. Se fosse múltiplo de 4, a razão era 4. Se fosse múltiplo de 5, a razão era 5. Beleza? Então, aqui eu vou ter o AN 999, o A1 108, mais N menos 1, que eu quero descobrir, vezes 9. O que eu vou fazer com o 108? Eu vou passar ele para o lado de cá. Eu vou ter 999 menos 108 igual a N menos 1 vezes 9. Deixa assim por enquanto. Vou subtrair. 999 tira 108, eu vou ter aqui 891. O 9 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, igual a N menos 1. E vou fazer essa divisão. 891 dividido por 9. 891 dividido por 9, eu vou ter aqui 99, igual a N menos 1. Beleza? 891 dividido por 9 vai dar 99 e igual a N menos 1. O menos 1 vem para o lado de cá mais 1, então eu tenho que 99 mais 1 é igual a N, portanto, N igual a 100. Galera, descobri o N. Descobriu o N, agora eu vou encontrar a soma. Porque a proposta aqui é a soma, não é a quantidade de termos. Então, eu vou apagar aqui. Ó. Então, eu já fiz essa primeira parte, já sei que o N vale 100. Agora, eu vou achar a soma. E a soma é através do SN. Então, SN é igual ao primeiro mais o último, vezes N dividido por 2. Como eu já conheço o primeiro, o último e já sei quantos termos tem, então eu tenho que SN é igual ao primeiro, 108, mais o último, 999, vezes 100 dividido por 2. Vamos lá? Fazendo essa soma aqui, ó. 999 mais 108. Olha aqui, ó. 9, 8, 17, vai 1, 9, 1, 10, vai 1, 9, 10, 11, 1107. Então, eu vou ter SN igual 1107 vezes 100 dividido por 2. E ao fazer essa conta, 1107 vezes 100 dividido por 2, ou você pode também dividir aqui, vai dar 50. 100 dividido por 2, 50, e multiplica 50 vezes esse valor. Então, eu vou ter aqui, ó, SN igual. Bom, 50 vai aumentar um zero, né? Vou multiplicar o 5 somente, ó. 5 vezes 7,
35, ficou 5, vão 3. 5 vezes 0, 0 e 3. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 55.300, né? Na verdade, aqui é 9, 8, 17, tá? Só faltou um 5zinho aqui, mas está certo, tá? Vai dar letra A, 55.350. Porque olha só, ó, 1.107 vezes 50, vai dar 55.350. Foi só um erro de digitação, beleza? Então essa é a resposta, é a soma dos termos. Eu conheço o primeiro, eu conheço o último e descobri quantos termos eu tenho aqui. Feito isso, soma-se o primeiro com o último, multiplica pela quantidade e divide por 2. Foi o que eu fiz. Somei 999 mais 108, deu 1.107. 1.107 vezes 100, dividido por 2, 55.350. Belezinha? Tranquilo? Então, está resolvido aí, né, galera? É isso aqui, ó. 55.350, essa é a resposta correta. Beleza? Aqui foi só um erro de digitação, beleza? Bom, vamos lá. Exercício 3. Olha só. FGV 2018. A soma dos números naturais de dois algarismos que não são múltiplos de 3 é igual a... Olha só. Pausa no vídeo. Tenta resolver. Na sequência, você acompanha a solução. Beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? FGV 2018. A soma dos números naturais de dois algarismos que não são múltiplos de 3 é igual a... Então, beleza, já deu tempinho para você fazer aí. O que eu tenho aqui? O que ele quer saber? A soma dos números naturais, portanto, inteiros e positivos, de dois algarismos, então, a partir do 10, 10 tem dois algarismos, antes do 10, 9, 8 é só um algarismo, que não são múltiplos de 3. Então, começa a partir do 10 e vai terminar no 99, que é o último número de dois algarismos. Agora, essa é a sequência de números naturais de dois algarismos. Começa no 10 e termina no 99. Mas a pergunta é a seguinte: qual é a soma desses números que não são múltiplos de 3? Ou seja, aqueles que forem múltiplos de 3, eu não posso considerar. Bom, gente, qual que é o caminho para nós fazermos isso? Bom, tem vários caminhos que a gente pode seguir. Podemos fazer no braço, colocar todos os múltiplos, colocar todos os que não são múltiplos e somar. O 10, o 11, o 13, o 14, o 16, o 17, vai sempre assim. A cada 2 pula 1, a cada 2 pula 1, certo? E somo todos eles. Vai dar bastante trabalho. Ou eu poderia também fazer o seguinte: se eu souber a soma de todos os números naturais de dois algarismos e souber a soma de todos os números naturais de dois algarismos que são múltiplos de 3 e fazer a diferença entre eles, a resposta será a soma dos que não são múltiplos. Tranquilo? E eu acho mais fácil fazermos esse caminho. Então, a primeira coisa é o seguinte: de 10 até 99, tá? Se fosse de 1 a 99, eu teria 99 termos. Como eu estou tirando 9, que seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, então, na verdade, eu vou ter 90 termos aqui. Então, meu N vai ser 90 termos. Tranquilo? Do 10 ao 99. Eu tenho 90 termos. Beleza. Agora, eu sei que o primeiro termo aqui é o 10 e que o último termo é o 99. Então, a partir disso, eu consigo descobrir a soma desses termos. Então, vou ter bem assim, ó, SN é igual ao primeiro, que é 10,
mais o último, que é 99, vezes a quantidade, que é 90, dividido por 2. Beleza. Vamos lá? Eu vou ter aqui SN é igual 10 mais 99, vai dar 109, vezes 90, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. 0, 9 vezes 9, 81, ficou 1 e vão 8. 9 vezes 0, 0, com 8 dá 8. 9 vezes 1, 9. Isso aqui, dividido por 2, eu vou ter 9.810 dividido por 2. 2 vezes 4, vamos fazer aqui, ó. 9.810 dividido por 2, eu tenho 2 vezes 4, 8, para 9, 1, 18. 2 vezes 9, 18, para 18, nada. Abaixa 1, não dá para dividir, 0. Abaixa outro 0, 10, 5. 4.905. Isso aqui, gente, 4.905, é a soma de todos os números naturais de 2 algarismos, do 10 ao 99, beleza? Mas a pergunta é a seguinte: qual é a soma dos que não são múltiplos de 3? Então, agora eu vou descobrir qual é a soma dos múltiplos de 3 e aí depois eu faço a diferença. Bom, qual é o primeiro número múltiplo de 3 aqui? Depois do 10, o primeiro número é o 12. Quem vai ser o último número? O último número é o próprio 99, porque 99 dá para dividir por 3. Então, eu tenho que o primeiro é 12 e que o último é 99. Quantos termos eu tenho aí? Vamos lá? A n é igual a 1, 12, mais n menos 1, vezes a razão, que é múltiplo de 3. Então, o AN é 99, menos 12, igual n menos 1, vezes 3. 99 tira 12, 87. Passo o 3 dividindo, igual a n menos 1. 87 dividido por 3, 29. Menos 1 vem para cá, mais 1. Conclusão, quem é o n? 30. Beleza. Agora eu consigo achar a quantidade de soma dos múltiplos de 3. Vamos lá? É o SN. SN é igual ao primeiro. Quem é o primeiro? 12. Mais o último. Quem é o último? 99. Vezes a quantidade, que é 30. Acabei de achar. 30. Dividido por 2. Então, meu SN vai ser igual. 99 mais 12, 111. Vezes 30, dividido por 2. Então, meu SN vai ser igual 111 vezes 30, 3.330. Dividido por 2. Beleza? 0, 3.330. Dividindo isso aqui por 2, ó, 3.330 dividido por 2, ó, 2 vezes 1, 2, para 3, 1. 13 dá 6, 2 vezes 6, 12 para 13, 1. 13, 2 vezes 6, 12 para 13, 1. 10, 2 vezes 5, 10 para 10, nada. 1.665. Então, SN igual a 1.665. Professor, essa é a resposta? Não. Essa é a soma dos que são múltiplos de 3. A pergunta é, qual é a soma dos que não são múltiplos de 3? Ah, e agora, professora? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui no meio, porque eu já sei que a soma total é 4.905. E eu sei que a soma dos que são múltiplos é 1.665. Conclusão, a soma dos que não são múltiplos é essa diferença aqui. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, 5 tira 5, 0. 10 tira 6, 4. O 9 emprestou, fica valendo 8. 8 tira 6, 2. 4 tira 1, 3. 3.240. Pronto, essa é a resposta. Então, qual foi a opção que eu fiz? Eu optei em descobrir a soma de todos os naturais, de 10 até 99, que são de 2 algarismos.
Depois eu calculei a soma dos que são múltiplos de 3 entre 10 e 99. E tendo os dois valores, eu fiz a diferença, um menos o outro. Ou seja, o resultado que eu encontrei é exatamente a soma daqueles que não são múltiplos. Beleza? Eu poderia também optar por outro caminho, né? Porque eu sei que eu vou ter o 10 e o 11 não são múltiplos de 3. Começa a partir do 12, depois vai pulando de 2 em 2. Então, eu poderia encontrar um, encontrar o outro e somar os dois valores. Também daria a mesma coisa, mas o trabalho é basicamente o mesmo, tá, gente? Aqui, qual é a forma que você vai encontrar, não importa muito. Se você entendeu esse formato que eu fiz, de boa, tá? Eu optei em encontrar a soma de todos, depois eu encontrei só os que eram múltiplos e fiz a diferença entre eles. A resposta é os que não são. Tranquilo? Exercício 4. FGV também, 2018. A soma dos termos da progressão aritmética 8, 11, 14, 2015, 2018 é. Veja bem, dá uma pausa, tenta fazer, galera. Vamos lá? Professor, como que eu resolvo essa parada? Veja bem, sempre baseado no seguinte conceito. Para você descobrir a soma, você precisa conhecer 3 termos. O primeiro, o último e quantos termos possui. Beleza? O primeiro eu sei? Sei. Quem é o primeiro aqui? 8. Vou colocar bem aqui embaixo. Ó. O primeiro é igual a 8. Eu sei quem é o último? Sei. O último é 2018. Mas, professor, quantos termos tem aí? Eu não sei quantos termos tem. Então, eu vou precisar encontrar primeiro a quantidade de termos, para depois eu achar a soma. Qual é a razão aqui? A razão é a diferença. 8 tira 11, 11 tira 8, 3. Então, eu vou descobrir o N. Descobrindo o N, eu encontro a soma. Vamos lá? Então, eu tenho que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O objetivo é encontrar N primeiro. O AN é o último, 2018. Está aqui, ó, 2018. A1 é o primeiro. Quem é o primeiro? 8. Está aqui 8. Mais N menos 1, que eu quero encontrar, vezes a razão. Quem é a razão? É a diferença. 11 tira 8, 3. Vamos lá? Passa o 8 para o lado de cá, eu vou ter 2018 menos 8 igual a N menos 1 vezes 3. 2018 menos 8 vai dar 2010. O 3 está multiplicando, passo ele dividindo. Igual a N menos 1. 2010 dividido por 3. 3 vezes 6, 18, para 22, 21. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada, abaixo o 0, 670. Pronto, igual a N menos 1, conclusão, N igual a 671. Menos 1 vai para o outro lado, mais 1. Então, 670 mais 1, 671. Pronto, encontrou o N? Agora eu vou para o SN. Quem vai ser meu SN? Vai ser o primeiro, que é 8, mais o último, que é 2018, vezes a quantidade, dividido por 2. A quantidade, 671. Vou apagar aqui porque nós vamos precisar fazer umas continhas aqui. Vamos lá? Ó, 8 mais 2018 vai dar 2026. 2026 vezes 671. Vamos fazer essa continha? Multiplicação, ó. Primeiro, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2. Depois o 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18, vai 1. 7 vezes 0, 0 e 1 que foi é 1. 7 vezes 2, 14. Agora o 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 0, 0 e 1 que foi é 1. 6 vezes 2, 12. Fazendo essa soma, eu tenho 6, 4, 8 e 6, 14, vai 1. 3, 4 com 5, 9. 4 e 1, 5. 3,
1. Então, eu tenho aqui 1.359.446. Dividido por 2, eu vou ter aqui 13 dividido por 2 dá 6. 2 vezes 6, 12, para 13, 1. Abaixo 5 dá 15. 7, 2 vezes 7, 14, para 15, 1. Abaixo 9, 19. 9, 2 vezes 9, 18, para 19, 1. Abaixo 4, 14. 2 vezes 7, 14, para 14, nada. Abaixo 4. 2, 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Abaixo 6. 2 vezes 3, 6, para 6, nada. Acabou. 679, 723, resposta letra B. Tranquilo? Pronto, encontramos a soma. Esse exercício é mais trabalhoso porque eu estou mexendo com números altos. Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de multiplicar, dividir, para não errar. Mas, assim, vocês observam que a sequência de resolução é basicamente a mesma. Só esteja atento na hora de multiplicar, dividir, para não vacilar. Ok? Mas é sempre assim. Para descobrir a soma, você tem que conhecer 3 valores. O primeiro, o último e a quantidade de termos. Respeitado isso, fica de boa. É só substituir na fórmula do termo geral. Se você tiver a necessidade de encontrar a quantidade de termos. E depois na equação da soma dos termos. Mais um aqui, gente. Banca Fumark 2018. Olha só. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Um objeto é solto de um balão em voo e cai em queda livre percorrendo 3 metros no primeiro segundo, 12 no segundo, 21 no terceiro e assim por diante. Continuando nessa sequência, o objeto atinge o solo após 19 segundos. A que altura do solo esse objeto foi solto? Vamos lá, dá uma pausa e tenta resolver o exercício. É o seguinte, galera, apesar dele ter sido construído de forma inversa, mas em outras palavras, ele quer somente a soma dos termos. É como se ele tivesse nos dado uma progressão da seguinte forma. No primeiro, ele percorre 3 metros. No segundo, ele percorre 12. No terceiro, ele percorre 21. E assim ele vai continuar 19 vezes, porque é por 19 segundos. Aí a pergunta é, quanto que ele vai, a que altura ele foi solto? Ou seja, a altura que ele foi solto é a soma de tudo isso. Bom, então se eu souber a soma dos termos, eu sei a altura que ele foi solto. Simples assim. Se você conseguiu visualizar dessa forma, parabéns. Quem é o primeiro termo? É 3. Quem é a razão? 9. Quem é o último termo? Não sei, eu tenho que encontrar. Então vamos lá. O meu 19, o meu A19, vai ser igual ao primeiro, mais 18 vezes a razão. Eu preciso saber no último segundo, que é o 19. Então, meu A19 vai ser igual ao primeiro, que é 3, mais 18 vezes 9, porque a razão aqui é 9. Ó. 12 menos 3, 9, 21 menos 12, 9. Então, vamos lá. O 19º termo vai ser 3 mais 9 vezes 18, 162. 162 mais 3, 165. Ou seja, no 19º segundo, ele terá percorrido 165 metros. Aí você olha aqui, gente, olha só como que a banca é. Na letra B está 165 metros. O aluno mal informado ou que não prestou atenção direito na pergunta, ele já ia marcar a letra B aqui e ia sair feliz da vida achando que gabaritou. E está errado. Porque a pergunta aqui não é quanto ele percorreu no 19º segundo. Se a pergunta fosse quantos metros esse objeto percorreu no 19º segundo, aí a resposta seria 165. A pergunta não foi essa. A pergunta foi a que altura ele foi solto. E para encontrar a altura que ele foi solto, eu tenho que somar quanto que ele percorreu em cada segundo. Quanto que ele percorreu no primeiro, mais o total que ele percorreu no segundo, no terceiro, até o 19º, ou seja, a soma dos termos. Então, meu SN vai ser igual ao primeiro, que é 3, mais o último, que é 165, vezes a quantidade, que no caso aqui é 19,
dividido por 2. Então, eu vou ter que meu SN é igual a 168 vezes 19 dividido por 2. Meu SN vai ser igual. Vamos lá? Vamos apagar aqui para a gente fazer essa continha. O que eu tenho ali? 168 vezes 19 vai me dar 9 vezes 8, 72. 9 vezes 6, 54. 54 com 7, 61. 9 vezes 1, 9. 6, 15. 1 vezes 8, 8. 6, 1. Então, eu tenho 2, 9, 11, 3. 3.192. 3.192, agora eu tenho que dividir isso daqui por 2, tá? Então, vai ficar aqui 3.192 dividido por 2. E fazendo essa divisão, vamos fazer aqui, ó, 3.192, 392 dividido por 2. 3, 2 vezes 1, 2 para 3, 1. 11. 2 vezes 5, 10 para 11, 1. 19, 2 vezes 9, 18 para 19, 1. 12, 2 vezes 6, 12 para 12, nada. 1.596, resposta letra D. Observe que a resposta é completamente diferente daquilo que a gente tinha pensado no início. Então, tomem cuidado, muita atenção na pergunta, porque ela que vai te dar a base, o norte do que você tem que fazer. Beleza? Então, tá aí. 1.596 é a resposta correta desse exercício. Belezinha, galera? Tranquilo até aqui? Vamos para mais um aí, ó. Olha só. Os números x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5, nessa ordem, são os 3 primeiros termos de uma progressão. O quarto termo dessa progressão é, veja bem, ele nos deu 3 e quer saber o quarto. Professor, como que eu vou descobrir? Aí é x. Tranquilo, galera. Lembra do início da nossa aula? Condição de existência, qualquer termo subtraído do anterior vai dar sempre a mesma resposta. Então, se eu pegar aqui o primeiro, x mais 1, o segundo, 2x menos 1, o terceiro, x mais 5, e fizer o segundo menos o primeiro, isso tem que ser igual ao terceiro menos o segundo. Condição de existência. Beleza? Vamos lá? 2x menos 1 menos x mais 1, vou colocar entre parênteses, porque é negativo antes, lembram lá? Igual ao terceiro, x mais 5, menos o segundo, 2x menos 1. 2x menos 1. Agora, para tirar do parênteses, eu faço o jogo de sinal. Então, eu vou ter aqui 2x menos 1, menos x menos 1, x mais 5, menos 2x, menos com menos, mais 1. Feito isso, o que tem x vem para um lado, o que não tem x vai para o outro. Então, eu tenho aqui, ó, 2x menos x, que é esse cara menos esse. Aí, eu vou trazer esse x para cá, tá positivo, vem negativo. E esse cara que está negativo, vem positivo. Pronto, passei tudo que era x para um lado. Igual, do outro lado, eu tenho 5, mais 1. Agora, eu vou passar esses dois 1 para o outro lado. Ó. Menos 1, vai para o outro lado. Mais 1, mais 1. Troca de lado, troca o sinal. Beleza, então vamos lá. 2x mais 2x, 4x. 4x menos x, 3x. 3x menos x, 2x. Igual. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 8. E 8 dividido por 2, 4. Olha só, galera, x igual a 4. Professor, não é o x que eu quero descobrir o quarto termo. Beleza. Quem é o primeiro? X mais 1. Então, isso aqui é igual a 4. Quem é o segundo? 4 mais 1, que vai ser igual a 5. 2x menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Próximo, x mais 5. X mais 5. Portanto, 4 mais 5. Isso é igual a 9. Observem que é uma progressão. Então, a diferença entre eles é constante. 5 para 7, 2. 7 para 9, 2. Então, o próximo vai ser o 11. Esse é o quarto termo. 5, 7, 9, 11.
Então, resposta letra A. Beleza? Pronto, encontrei. Observe que a condição de existência é a condição para que eu consiga chegar nessa resposta. Encontro o valor da variável x, substituo, descubro quanto que é cada termo, e aí, através da própria definição, eu consigo descobrir o quarto elemento. Belezinha? Tranquilo aí, né, galera? Então, guardem bem essa definição, essa condição de existência. E, galera, falou em soma dos termos. Se você não tiver a equação da soma dos termos, você vai ter muita dificuldade aí, principalmente se for uma sequência de muitos termos. Beleza? Se for poucos termos, dá para fazer no braço. Mas, se não, vai te dar muito trabalho. Beleza? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui, né? Muita força aí, energia, Deus está contigo. Fé em Deus, pé na tábua, não desanime, galera. É assim mesmo que se vence, é na luta e na perseverança. Beleza? Tamo junto, galera. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.